nesse momento muito abençoado. E hoje, não diferente, estamos com um tema muito importante sobre o tema Fala, Senhor. E você quer ouvir o Senhor falar? Você já ouviu alguma vez o Senhor falar? Deus fala? Como é que Deus fala? Deus fala só de uma forma? Deus tem várias formas de falar? Como Deus falou durante esse tempo de história da humanidade? Como o Senhor falava no tempo de Moisés, no tempo do Antigo Testamento? Como o Senhor fala no tempo do Novo Testamento? Quem o Senhor usou para falar conosco? Qual foi a pessoa que foi mais usada por Deus aqui na terra para falar a palavra do Senhor? Foi o próprio Filho dele, o unigênito Jesus Cristo. Ele falou a palavra de Deus, ele é a própria palavra de Deus. E hoje nós vamos comentar um pouco mais sobre esse tema, muito importante, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor se nós queremos viver segundo a vontade dele. Então, antes de fazermos algo, como um bom pai que ele é, nós perguntamos a ele, pedimos conselhos e ele fala conosco. O livro de Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, quem você está ouvindo hoje? Está ouvindo o Senhor? Vamos lá, vamos comentar sobre isso. Aproveite aí, compartilhe esse vídeo, peça oração, faça seu pedido de oração e pegue a sua Bíblia também para acompanhar conosco a leitura e participe conosco desse momento que será muito abençoado. E já abrimos aqui para as palavras iniciais das nossas convidadas de hoje e de sempre, Alessandra e Eva. Então, Alessandra, fala, Senhor, por que é importante esse tema? Olá, tudo bom? A paz do Senhor, tudo bem? Esse para mim é um tema muito importante, muito. Por quê? Quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você crê que Deus existe, é um dos temas fundamentais nós entendermos que Deus ele fala conosco. Muitos demoram para entender como Deus pode falar conosco, de que forma isso acontece. Mas eu creio que Deus já falou contigo, eu creio que você já teve experiências com o Senhor, eu creio que Deus vai te trazer à memória muitas coisas que Ele já te falou, que Ele tem te falado para você colocar em prática. Mas antes da gente se aprofundar, né, vamos fazer o quê? Orar. Queria orar por você. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de mais uma célula, mais uma live, Senhor, falando a Tua palavra, falando, Senhor, o que está nas Sagradas Escrituras. Usa, Senhor, cada um de nós, Senhor, conforme a Tua vontade. E usa cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada pessoa que está nessa live. Cuida, Senhor, de cada vida, cuida de cada família. Se tem alguém doente, Senhor, cura teu filho, cura tua filha, restaura essa família, restaura a união desse lar, Pai. Eu creio que Tu vais fazer grandes coisas nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria pedir para a nossa pequena Eva abrir em Êxodo capítulo 33, versículo 11. E você também, olha lá, vê se pode. Não queria abrir a Bíblia? Não, abra a Bíblia, abra a palavra de Deus, né? Eu creio que Deus ele vai falar contigo. Diz bem assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Muito bem, muito bem. Deus falava com Moisés face a face.
E olha lá, eu tenho certeza que tem muitos que estão assistindo, muitos que ainda vão assistir, que desejariam do fundo do coração falar com o Senhor como Deus falava com Moisés. E ainda não tem essa intimidade, não teve essa experiência de falar com o Senhor face a face. Falar com o Senhor face a face envolve um momento de comunhão, envolve um momento de intimidade e, infelizmente, muitos passam a vida sem ter a experiência de realmente falar com Deus, ouvir a voz do Senhor. Mas eu creio que a partir de hoje você vai ter experiências incríveis com o Senhor. Deus ele vai falar contigo de várias formas, de formas extraordinárias. Vocês querem comentar alguma coisa desse versículo? Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Que interessante, né? Infelizmente, quem não conhece o Senhor ainda, pensa que Ele é um Deus distante, um Deus que está sentado no trono, que não tem um relacionamento com as pessoas. Um Deus que só fala com líderes religiosos, com pastores, etc. Um Deus distante. Mas na verdade isso é um pensamento errado, né? E isso nós vemos aqui em Êxodo, Deus falava com Moisés face a face como quem fala com um amigo. Olha só. Então nós cremos que Deus é um Deus pessoal e um Deus que tem um relacionamento conosco. Esse relacionamento ele foi quebrado com o pecado lá em Gênesis. Mas esse relacionamento ele foi refeito com Jesus Cristo. Foi resgatado esse relacionamento. Foi quebrada uma aliança lá no início. E foi refeita essa aliança, é a nova aliança, que é o Novo Testamento. Então, quando Jesus ele morre pelos nossos pecados, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, aquelas cortinas que separavam, né, a presença de Deus do sacerdote, do sumo sacerdote que entrava ali para falar, toda aquela burocracia, tinha o santo lugar, o santo dos santos. Não era qualquer um que chegava para falar com Deus. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando ele cumpre a missão para a qual ele veio, esse véu foi rasgado de alto a baixo, dizendo que o socorro nosso veio de cima. E então, abre-se o acesso direto à presença de Deus para todo cristão falar com Deus e ouvir o Senhor falar. Então, que coisa maravilhosa, hoje nós podemos falar com Deus na cozinha, na sala, no banheiro, na rua, na igreja, em qualquer lugar, e Ele pode falar conosco se nós quisermos ouvir a voz dele, se nós quisermos, estivermos atentos. Às vezes Ele está até falando, mas nós não estamos dando atenção. Sabe quando você está conversando com alguém, ou alguém fala alguma coisa e você não entende porque você não está prestando atenção naquela pessoa que está falando? Ao mesmo tempo, a mesma coisa acontece conosco. Quando nós não estamos dando atenção para Deus, Ele está falando e nós não estamos entendendo. Estamos passando batido. Agora, como Deus fala? Deus fala de várias formas. Ele pode falar de viva voz, assim como eu estou falando aqui, você está ouvindo aí. Deus pode falar através de um acontecimento, através de algo na história. Deus pode falar através de uma música que a gente ouve, através de um livro que a gente lê, através de uma frase no muro. Deus pode falar, e Ele fala, eu penso que da melhor forma e mais frequentemente através da Bíblia Sagrada, que é a sua palavra que Ele deixou, é a sua fala escrita. Então Deus falou desde o princípio de muitas formas. Ele começou falando de forma verbal, de pessoas falando a tradição, o pai ensinava para o filho e assim era transmitida a palavra de Deus. Deus falou através da escrita, primeiro em tábuas de pedra que Ele deu para Moisés escrever, e assim a palavra Deus foi sempre falando de forma diferente. Deus falou por meio dos profetas, Deus falou por meio de sacerdotes, de juízes,
E por fim, ele falou, como diz Hebreus, por meio do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E ele continua falando conosco. E eu queria ler com vocês 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 3. 1 Samuel 3:3. Abre aí na sua Bíblia. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Então ele se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel. Ele se levantou e foi até ele e disse: Eis-me aqui, pois foi você que me chamou. Mas ele respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio, ali esteve, e chamou como uma das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele disse: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim, por que eu li toda essa história? Porque assim como acontece nessa passagem bíblica, acontece muitas vezes na nossa vida. Deus, ele fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, e assim, a gente às vezes não está se dando conta que é o próprio Senhor que está falando conosco. Tem coisas que com certeza você deve estar pensando agora, que Deus ele já falou uma vez contigo, e aí tu ficou pensando: Senhor, será que é a tua voz? Será que é o que eu quero, ou será que é o que tu queres? Será que é alguém que colocou isso na minha mente, ou será que é tu falando? Aí Deus fala de novo, e aí ainda não tá conseguindo identificar se é ou se não é Deus. Isso ocorre muitas vezes, está diretamente proporcional com o nosso nível de intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais mergulhado na presença de Deus, mais fácil vai ser você identificar o que é a voz de Deus na sua vida, o que é a sua vontade, o que é a vontade de outra pessoa, o que é a vontade do inimigo, né, na sua vida. Então você vai conseguir distinguir as vozes quanto mais próximo de Deus você estiver. Se você estiver distante, realmente, muitas vezes vai ser difícil identificar o que Deus quer para você. Porque Deus fala conosco, Ele não fala sem propósito, Ele fala para dar um comando. E Deus, Ele, assim como Ele já me deu vários comandos, Ele também te dá vários comandos. Ele te dá vários comandos, olha aí, na palavra de Deus, mas Ele também te dá comandos em oração, Ele te dá comandos em sonhos, Ele te dá comandos ouvindo. Às vezes você ouve a voz de Deus, não sei vocês, mas eu já tive a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, e é assim maravilhoso você ouvir a voz de Deus, você ouvir o que Ele quer. Então eu te convido para ter essa oportunidade e falar essa noite na sua oração: fala, Senhor, fala comigo, o que tu tens a dizer para mim? Faz esse convite para Deus, para Ele falar contigo, porque Ele já está falando, né? E aí você pode dizer, quando entender que é a voz do Senhor: eis-me aqui, Senhor, fala, Senhor, teu servo ouve. Vocês querem comentar? Pode prosseguir? Então, outra coisa interessante. Essa pessoa, né, a Eva tá muito calada hoje, né, gente? Ela não é assim, né? Olha aí. Mas assim, vamos continuar. Já que a Eva está mais caladinha, queria pedir para ela abrir João 10:27. João 10:27. E o Fladeni pode abrir João 8:47. A Eva pode abrir João 10:27 e o Vladimir João 8:47. João 10:27 diz o seguinte: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais
Isso, muito obrigada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Será que você realmente é ovelha do Senhor? O que é ser ovelha? É você estar realmente disposto a ser guiado por Deus. Tem muita gente que de repente está ouvindo, assistindo essa noite e não está disposto a ser guiado por Deus. Se eu não estou disposta a ser guiada por Deus, eu não vou ouvir quando Deus quiser falar comigo. Deus pode até estar tentando de várias formas mostrar a vontade dele, mas eu vou dizer, não, Senhor, eu não quero. E assim, é importante realmente a gente refletir a que ponto está o nosso comprometimento com o reino de Deus. Isso eu não estou falando para você parar de trabalhar, para você parar de estudar, não estou falando nada disso. Mas é possível você, fazendo as coisas que são normais do dia a dia, você ainda fazer tudo isso comprometido com o reino de Deus. Porque o reino de Deus, você vive colocando Deus em tudo que você faz. E colocando o reino de Deus em tudo que você faz, o Senhor, ele vai constantemente falando contigo, te orientando a fazer isso, a fazer aquilo, mas claro, sendo ovelha. Se nós formos ovelhas, você realmente vai ouvir a voz de Deus. Mas ouvir a voz de quê? De Deus para quê? Para seguir a Deus. Se você ouvir a voz de Deus para fazer a tua vontade, qual é o propósito? Tem que ouvir Deus falar para seguir o bom pastor, seguir o nosso Deus, o nosso próprio Deus. Né? E quer comentar algo? É interessante, né? O próprio Jesus falando. Né? Jesus, ele é o bom pastor, né? Então, ele está falando de forma figurada, né? De forma figurada, quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas aqui, elas representam quem? Os seguidores de Jesus, hoje os cristãos, né? Nós somos cristãos, nós somos as ovelhas de Jesus e ele é o bom pastor. Então é interessante que as ovelhas sendo animais, né? Se nós fôssemos pensar nessa comparação que Jesus está fazendo, as ovelhas são animais, estão ali no curral, tem o pastor que está cuidando, tem horário que ele solta elas, tem horário que ele prende, que ele coloca no aprisco, que ele alimenta. Então, o pastor, né, mesmo com aqueles animais, ele dá ordens, ele chama as ovelhas, e elas ouvem, elas conhecem ele, e elas vão atrás dele. E o pastor, ele é tão cuidadoso, o bom pastor, que se faltar uma ovelha, ele deixa as outras e vai buscar essa ovelha. E tem uma parábola também, parábola das ovelhas, né? Que fala sobre isso, que uma ovelha se perdeu, né? E o pastor foi atrás. E é mais importante uma ovelha do que 99. Então, o Senhor, ele é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas. Ele está falando, ele quer falar conosco. Jesus está falando conosco. Nós precisamos ouvir a voz dele e seguir. As ovelhas seguem o pastor. E é interessante que as ovelhas também correm perigo, né? Existem os animais ferozes que vêm para pegar as ovelhas, né? Para maltratar as ovelhas. E tem o ladrão também que vem para roubar as ovelhas. Então, se a ovelha não estiver junto com o pastor, ouvindo as ordens do pastor, obedecendo as ordens do pastor, provavelmente ela vai se perder, o ladrão vai roubar, ou a fera, né, o animal selvagem vai pegar também as ovelhas. Então, bom né,
que nós estejamos sempre ouvindo a voz do Senhor como o nosso pastor. E conhecer a voz dele é saber o timbre da voz, é saber como ele fala e não ser enganado. Porque assim como existe o bom pastor, existe o mau pastor também, o mau líder, aquele que em vez de ensinar coisas boas, ensina coisas erradas, as coisas certas ensina coisas erradas. Então é muito bom ouvir o Senhor falar, é muito bom, e Deus está falando, o Senhor está falando, né? Agora nós não podemos confundir a voz dele. A voz dele é única e verdadeira. E é essa que nós devemos ouvir. Muitas vozes, eu falei aqui na outra live, que nós ouvimos normalmente 3 vozes. A nossa própria voz, a voz do Senhor e a voz do inimigo, o adversário. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Quem é que está falando mais alto, mais forte no nosso coração? A nossa própria voz, o eu, a voz do Senhor ou a voz do adversário, do inimigo? Veja bem, se nós ouvirmos a voz do inimigo, com certeza nós vamos cair no buraco, vamos para o caminho errado, vamos quebrar a cara, porque ele quer o nosso mal. Se nós ouvirmos a nossa própria voz, o nosso eu, algumas vezes nós podemos acertar, mas há um grande risco de nós errarmos, porque o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa vontade, normalmente ela não é boa, por causa da nossa natureza pecaminosa. Muitas vezes, em vez de escolher fazer o bem, nós escolhemos fazer o mal. Então, qual a melhor voz? Qual a melhor voz para ouvir e obedecer? Não existe outra, só sobra uma, que é a voz do Senhor. Não é nem a minha voz, nem a voz do inimigo. Eu posso incluir aqui uma quarta voz, a voz do meu amigo, do meu vizinho, a voz do meu colega, né? A voz do outro ser humano, do outro homem. Então é necessário, é preciso ouvir a voz do Senhor, reconhecer a voz dele e obedecer a voz dele. Só assim nós seremos bem-sucedidos na nossa vida. João 8,47. João 8,47 está escrito assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Olha só, eu acabei de falar, né? Algumas pessoas que são de Deus ouvem a voz de Deus e conhecem a voz de Deus. Mas essas pessoas que não são de Deus, que não querem saber de Deus, que querem saber somente do seu eu, ou da voz do inimigo, ou a voz do seu vizinho, do outro, não vão ouvir a voz de Deus e nem vão obedecer. Vão seguir o seu próprio caminho. Só existe 2 caminhos: o caminho estreito e apertado, difícil de caminhar, mas que leva à vida eterna, e o caminho aberto, longo e fácil de caminhar, mas que leva à perdição eterna. Então nós estamos em um caminho ou em outro. Ou nós ouvimos a voz do Senhor, ou ouvimos a nossa própria voz e vivemos segundo a nossa própria vontade. Eva, pode ler Lucas 11:28? Lucas 11:28. Diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mas bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Quer comentar alguma coisa? Isso me lembra um estudo que eu fiz sobre a palavra Shema, que é muito utilizada no início da Torá. Fala assim: Shema, ó Israel, e ela é utilizada tanto como significado na tradução de ouvir quanto de obedecer. Então, ouvir e obedecer derivam da mesma palavra Shema. Não sei se é assim ao certo que pronuncia, mas eu lembro disso. Então, a
gente consegue entender dessa forma que ouvir está intimamente relacionado a obedecer, porque não adianta só a gente ouvir e não fazer. Quando a gente ouve uma palavra do Senhor, a gente precisa reagir a ela. É uma ação que exige uma reação nossa, porque senão é como entrar por um ouvido e sair por outro. Então toda vez que o Senhor fala conosco, Ele quer no mínimo que isso gere uma obediência nossa, uma reação nossa. Tanto que fala, né? Felizes são os que ouvem a palavra e a guardam. Guardar a palavra também é uma reação. É muito fácil a gente ouvir conselhos e, como eu falei, entra por um ouvido e sai por outro. Então, uma reação nossa boa também é guardar a palavra do Senhor. É até uma forma de não pecar contra Ele, como o salmista fala. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, existem várias reações nossas, mas não é só ouvir a voz, é sim reagir a ela, fazer algo a partir disso. Muito bem. Quem está acompanhando meus vídeos no YouTube está vendo que em Romanos 2 a gente vê a importância que é ouvir a palavra de Deus e praticar. E se eu ouço e não pratico, eu estou causando a ira no Senhor. E além disso, lá no final, eu terei o julgamento. Eu colherei essa não prática da palavra, né? Não praticar aquilo que eu estou ouvindo a palavra. Significa então que eu vou deixar de ouvir? Não. É que Deus está te permitindo ouvir a palavra, ouvir a voz dele, para quê? Para guardar e praticar. E aí você pode estar pensando, Alessandra, eu vou me dar muito mal, porque se eu ouvir a voz de Deus, vai dar tudo errado, olha, eu não vou conseguir nada do que eu quero. De repente tem alguém pensando isso, mas na verdade não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala que quando a gente ouve a palavra e guarda, a nossa casa fica sobre a rocha, onde vem a tempestade e a casa não vira. Ou seja, independente do que vai acontecer na sua vida, em decorrência da sua obediência ao Senhor, uma coisa é garantida: a sua vida vai estar firmada em Deus de uma tal forma que pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir coronavírus, pode vir o que for, mas você ainda está com a casa firmada ali. Aquilo pode até causar uma tristeza momentânea, mas não vai te tirar do foco do Senhor. A gente, como eu falei antes, você ouve a palavra de Deus, ouve, mas com um propósito. Então, quando você ouvir a palavra do Senhor, pergunte: Senhor, qual é o propósito disso? O que tu queres fazer na minha vida, através da minha vida? Fala, conversa com Deus, como Deus conversava com Moisés, como amigo. É assim que a gente fala com o amigo. A gente fala com o amigo querendo entender o amigo, querendo falar com ele, ouvir do amigo. A gente tem que tratar o Senhor como nosso amigo, né? Salmo 28, 1. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Outro, Salmo 22, 2. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Muitos, no meio dessa dificuldade, de repente agora, no meio do coronavírus, estão achando que Deus não está ouvindo as suas orações. Muitos estão nessa situação, estão passando por um momento tão difícil, um momento de tanta dor, que estão falando com Deus e como a circunstância ainda não mudou, de repente tem alguém pensando: a Alessandra está só falando besteira porque Deus não está me ouvindo, eu falo com Deus e Deus não está me respondendo. E aí, esse é o nosso engano, é querer que o outro responda da forma que a gente quer. Deus, ele vai responder todas as nossas orações. Se você está firme com Deus, se você é ovelha, se você faz parte desse reino, se você realmente já entregou sua vida ao Senhor, pode ter certeza que Deus está te ouvindo. Agora, isso não significa que Deus vai responder do jeito que você quer, no tempo que você quer.
Deus, ele fala contigo e você também pode falar com Deus, mas nem sempre, olha, essa resposta ali vai ser, né, do teu agrado. Isso é importante, porque a gente não vive um cristianismo que a gente pede algo para Deus e, olha, Deus, tu és obrigado a me dar. Olha, Deus, isso tem que acontecer, quando na verdade não é por aí. A gente fala com o Senhor, é nosso amigo. O seu amigo concorda com tudo que você fala com ele? Não, né? E assim com Deus. Várias vezes a gente fala coisas para Deus, pede coisas para Deus que ele não concorda. Não é esse que é o plano dele para a nossa vida. Deus tem planos melhores, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se você falar com Deus, ele vai sim falar contigo. Agora, tenha calma, paciência. Deus vai falar, tenha calma. Vocês querem falar algo sobre isso? Não, continue. Esse pessoal assim tá uma coisa incrível. Bom, aí o que acontece? Eu acho que eu tinha o dever de mencionar isso. De repente, tem alguém aqui que tá ouvindo essa live, assistindo essa live e tá pensando, legal, tô ouvindo isso e Deus está falando muito comigo. Deus já falou tanto comigo ao longo da minha vida que, olha, eu sou o tal, eu posso tudo. Tudo que eu falo acontece. Tudo que eu penso acontece. De repente você tá ali falando, você já se elevou no nível assim que você já se colocou no suprassumo ali dos cristãos. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o orgulho, ele precede a queda. De repente tem alguém aqui que já ouviu tanto de Deus que tá, se inflamando. E aí é importante a gente lembrar que nós precisamos ter muito cuidado com o orgulho. Queria pedir para o Fladernir ler 1 Coríntios 4, 7. 1 Coríntios 4, 7 está escrito assim: pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria, como se não o tivesse recebido? Quem é que faz com que você sobressaia? De repente você está sobressaindo nos seus estudos, no seu trabalho, nas redes sociais, na igreja, não sei. De repente você está sobressaindo em alguma área da sua vida, nos relacionamentos. De repente Deus está te sobressaindo em alguma área e você está atribuindo essa glória a quem? A você. E não a você já ter ouvido a voz do Senhor. Pode ter certeza que se você ouvir a voz de Deus, você cumprir aquele comando do Senhor, Ele vai te fazer prosperar. Mas toma cuidado para você não colocar aquilo como se fosse algo seu, porque não foi. Aquilo foi recebido pelo Senhor. Quando Deus falar contigo, eu tenho certeza que Ele vai falar contigo, não só essa noite, mas os outros dias. Eu creio que você vai lembrar que foi algo que Deus te mandou fazer, foi uma orientação que Ele te deu. E isso é fundamental, porque quem recebe a voz do Senhor, quem ouve a voz do Senhor, guarda, pratica e lá na frente, todo o tempo, dá glória a Deus. Precisamos sim ouvir o Senhor falar, mas depois de ouvir a voz dele, dá glória ao Senhor. E vocês querem comentar algo sobre isso? Já ouviram? Já dão glória a Deus pelo que ele fala? Com certeza, acho que a gente sempre tem que agradecer. Toda boa dádiva vem de Deus, né? Todo dom perfeito desce do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. É isso que a palavra nos diz. Então, se a gente tem algo que a gente recebeu, que é considerado como dádiva, a gente tem que sempre remeter a glória a Ele, porque foi Ele que nos deu. Eu lembro também que em Isaías, não lembro qual capítulo ao certo, mas ele fala isso, pode o machado se... Então, que a gente possa sempre remeter a Deus. Tem uma coisa que eu aprendi também, é que quando a gente recebe também uma palavra de Deus, a gente sempre tem que agradecer por ela. Toda vez que Ele nos dá uma revelação em cima da palavra dele, a gente tem que ser o primeiro a agradecer, porque a palavra primeiro alimenta a gente, para depois alimentar os outros. Então,
é interessante que a gente sempre faça isso. E você, Vladimir, quer comentar algo sobre isso? Sim, é interessante que é um diálogo, né? É um diálogo. O Senhor fala, nós ouvimos e nós também falamos. Nós chegamos numa parte aqui do tema de como nós falamos aquilo que nós recebemos. Então, é importante nós sabermos que na Bíblia Deus falou primeiro pelos profetas. Falou, como eu falei antes, pelos profetas, né? Os profetas, eles tinham uma função diferente da do sacerdote. O sacerdote, ele intercedia pelo povo, né? Ele pegava as necessidades do povo e levava até Deus, né? Apresentava para Deus. O profeta, ele recebia a palavra de Deus e entregava para o povo. Entendeu? Então é uma função inversa. O sacerdote, ele recebe aqui do povo as necessidades do povo e leva até Deus, intercede pelo povo. O profeta recebe a palavra de Deus e entrega para o povo. Isso era assim no Antigo Testamento. Hoje Deus fala conosco, continua falando através de profecias, mas ele fala principalmente através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Agora, quando nós ouvimos isso, a palavra de Deus, como nós agimos é o que está sendo falado aqui, né? Nós recebemos aquela palavra, transmitimos. Às vezes Deus nos usa para transmitir a sua palavra, transmitir algo que Deus quer falar. E nós temos que entender, né, como disse a Alessandra, que a palavra é de Deus, que a mensagem é de Deus. E nós somos apenas como um canal, como um instrumento. Por exemplo, aqui, essa internet, a gente está falando aqui, está sendo transmitido para você via internet, através dessa tecnologia. Então essa internet é um instrumento para chegar essa palavra até você. Assim nós somos como esse instrumento para chegar a palavra de Deus a alguém. E eu penso que Deus está falando nesse tempo de pandemia para muitas pessoas que não estavam ouvindo e nem queriam ouvir antes, mas pela tecnologia, pela internet principalmente, a palavra está sendo pregada em milhares, milhões de lares, cidades, países. O evangelho está sendo pregado de uma forma rápida e ampla, de forma global nesse tempo. As pessoas que antes não tinham tempo para parar em casa para assistir uma live dessa, uma mensagem, uma palavra dessa de 1 hora, meia hora, hoje elas estão em casa, não podem sair e estão assistindo, estão procurando ouvir a palavra de Deus. E Deus está falando, Deus continua falando. Olha só, Deus então está falando hoje de uma forma diferente de como ele falava antes. Mas a palavra dele não mudou, é a mesma palavra. Ele só está falando de forma diferente, usando instrumentos diferentes. Então é claro, nós não devemos nunca nos gloriar de que nós temos a palavra e estamos transmitindo a palavra. Não, somos como vasos de barro na mão de um oleiro. Deus é o oleiro, nós somos o barro. E como vasos de barro são muito frágeis, podemos quebrar. Mas Deus é aquele que pega o barro, amassa e faz um vaso novo, né? E nós somos esse vaso de Deus. Que nós possamos estar como um vaso novo, né? Pronto para ser usado na mão do oleiro, que é o Senhor. E para concluir, queria pedir para Eva abrir 1 Coríntios 3:6. 1 Coríntios 3:6. Diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nunca podemos nos esquecer. Por que eu não posso me orgulhar porque Deus falou comigo? Por que eu não posso me orgulhar disso?
Por que eu tenho que glorificar a Deus? Porque eu e você, todos nós, somos instrumentos do Senhor. Nós somos adotados por Deus, nós somos amigos do Senhor, nós somos filhos de Deus, mas Ele quer nos usar. Não somos nós, é Ele em nós, Ele através de nós. Então quero te convidar para ter essa sede por ouvir a voz do Senhor, para querer que Deus fale contigo. Mas para quê? Para você ser um instrumento de Deus, para você, com a mente, com a semente do Senhor, você plantar, iniciando um trabalho, ou você regar aquele trabalho, mas sabendo que independente de você plantar ou regar, é Deus que vai estar dando o crescimento. Amém? Amém. Querem concluir com alguma coisa? Querem falar alguma coisa para concluir? A respeito do vaso de barro que eu já estava falando ainda há pouco, que nós somos como vasos de barro e o Senhor é o oleiro, me lembra também do que o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, que ele diz que de fato nós somos como vasos de barro, mas que nós portamos um tesouro para mostrar que todo poder vem de Deus. Então nós somos vasos de barro, mas nós carregamos um grande tesouro. Qual é esse tesouro? O próprio Espírito de Deus. Para a gente sempre buscar remeter a glória a Ele. Então nada a gente pode fazer como Jesus fala. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos. Mas sem mim nada podeis fazer. Então a gente sempre, de fato, tem que depender de Deus. A gente tem que buscar ouvir a voz dele. E para ouvir e discernir o que é a voz dele, o que é a voz do inimigo e o que é a nossa própria voz, a gente precisa ter intimidade. Quando a gente tem intimidade com uma pessoa, até as mensagens no WhatsApp da pessoa a gente já lê com a voz da pessoa, a gente já imagina a voz, já tem aquela voz audível ao nosso inconsciente, porque a gente já ouviu bastante, porque a gente tem intimidade com essa pessoa. Então, uma das formas da gente ter discernimento para saber qual é a voz de Deus e qual é a nossa voz é tendo intimidade com Ele. Passando o tempo a sós, às vezes a gente quer que Deus fale com a gente, mas a gente não cala a boca, a gente não para ouvir. A gente, eu vou ouvir Deus agora, aí tu vai e coloca um louvor, aí tu vai para a Bíblia, aí tu vai assistir uma ministração. Não que Deus não possa falar assim contigo, Ele pode, mas eu acredito que o Senhor tem uma coisa específica para um momento específico para falar ao teu coração. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira ouvindo de Deus por meio de outras pessoas e nunca tem de fato um relacionamento com Ele. Porque eu posso te falar a respeito de Deus e tu ter o meu conhecimento a respeito de Deus. Ou tu pode ter o teu próprio conhecimento de Deus, ouvir Deus por si mesmo, no momento de intimidade. Mas para isso tu realmente precisa investir tempo a sós com Ele e tentar ficar sozinho, se desligar. É uma coisa que a gente aprende a respeito de solitude. Eu sempre falo a respeito. Solitude é você ter um certo prazer na sua própria companhia. É diferente de solidão, é tu ficar sozinho e ficar feliz por estar sozinho. Mas em meio à solitude, é importante que você entenda a solicitude de Deus. Porque a solicitude significa um cuidado exagerado, uma diligência. E Deus, Ele tem esse cuidado exagerado, essa diligência por nossa vida. Então, quando tu eu sempre falo errado, quando tu investe tempo com Deus, sozinho, sem música, sem livro, sem outras ministrações, sem outras pessoas falando a respeito de Deus, quando tu tem o teu próprio entendimento, tu começa a entender e viver essa solicitude, esse cuidado de Deus para a tua vida. Isso é muito importante. E é isso. Você? Não, já concluí. Já. Pode orar, então. Muito bem, tem mais um texto bíblico aqui para ler. E a gente vai concluir com esse texto bíblico. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, Mateus 7, 24. Fala também sobre ouvir a voz do Senhor. E eu penso que é um dos textos mais importantes sobre esse tema de hoje. Sobre fala Senhor. Né? Mateus 7, 24 está escrito assim.
aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha só, o que eu entendo aqui dessas palavras de Jesus? O tema é Fala Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele curou o cego, curou o mudo, curou o surdo. Ele fez o paralítico andar. Ele fez o morto ressuscitar. Ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele disse que iria para o Pai, mas que um dia voltaria. Ele disse que alguns sinais iriam acontecer antes dele voltar. Entre sinais, guerra, fome, doenças, epidemias e etc. Tudo o que ele falou está acontecendo ou já aconteceu. E aqui ele fala também sobre o quanto é importante aqueles que ouvem a sua voz. Quando ele fala as suas palavras, as palavras de quem? De Jesus. E o que ele diz? Olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa na rocha. Olha só, são duas coisas. Ouvir a palavra e praticar a palavra. Não adianta o Senhor falar e falar, nós ouvirmos e não praticarmos essas palavras. Não colocarmos em prática, não fazer aquilo que essa palavra diz, não obedecer. Né? É como o professor que fala para o aluno ouve, anota até, mas no dia da prova ele não praticou, não aprendeu e não sabe nem o que escrever, porque ele já esqueceu o que ouviu. Ele não sabe fazer o que o professor ensinou porque ele nunca praticou. É a mesma coisa um pai que fala para um filho, faz isso, faz aquilo, ensina o filho a fazer uma coisa, o filho ouve, mas não coloca em prática. Não obedece o pai e lá na frente ele quebra a cara. Né? É a mesma coisa o Senhor Jesus falou. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa na rocha. Né? Então, onde é que está edificada a tua vida hoje? Você é a casa de Deus, a casa de Jesus aqui nessa parábola. Você está edificado na rocha? Se estiver na rocha, quando vier o mal, e aqui ele fala de um mal natural, que é a tempestade, a chuva, o vento forte. Né? Quando ele estava naquele barco ali, com os seus discípulos, por exemplo, veio aquele vento forte, aquela tempestade, o barco começou a balançar. E ali você pensa que é um lago de Genezaré, o lago de Tiberíades. Como pode ter uma grande tempestade? Ali é um lago, tudo bem, mas é um lago muito grande. E com muito vento as ondas são fortes. Né? Ali no Mar da Galileia nós estivemos lá em dezembro, Alessandro e eu filmei uma parte. O vento era tão forte que a água batia e subia. E teve um tempo que o Mar da Galileia sobe, que ele transborda ali, faz um estrago. Então um barco ali no meio, com uma tempestade, ele vai para o fundo mesmo. E ali Jesus veio aquela tempestade, aquele vento, e os discípulos se desesperaram. Senhor, socorre. Né? O Senhor Jesus levantou ali, acalmou o mar, o vento, a tempestade. Mas ele questionou eles, vocês não têm fé, vocês não acreditam, eu estou no barco e mesmo assim vocês ficaram com medo, em outras palavras. Porque os discípulos tinham ouvido a palavra do Senhor e muitas palavras Jesus ensinava eles diariamente. Mas quando vinha o mal, eles não sabiam como agir, eles se desesperavam.
Então, Jesus está dizendo, aí ele fala para a segunda parte agora. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu uma casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram o vento, bateram com força e aquela casa desabou. Olha só. Então, o homem também pode ter construído a sua casa na areia. Como é que está a tua vida como casa de Deus? Está na rocha ou está na areia?